Cercada de mistérios, a morte de um dos ícones mais populares da história da humanidade ainda deixa as pessoas em dúvida. A princesa Diana foi um marco irretocável na história e se tornou símbolo de luta pela humanidade. Um dos casamentos mais assistidos da TV, um dos divórcios mais polêmicos da coroa, quebras de protocolo e amor pelo mundo. A morte precoce de Diana não encerrou sua história, pelo contrário, abriu um mistério que até hoje o mundo tenta entender. E meus amigos, papinho hoje sobre um dos maiores mistérios da humanidade. Quem matou a princesa Diana? Será que ela foi realmente assassinada? O que acontece? Eu acho, sinceramente, que todos os anos as pessoas deveriam se lembrar que existiu uma mulher tão incrível no mundo. É assim, caso você não conheça a princesa Diana, nossa, eu estou tendo muito orgulho dentro de mim de apresentar esse ser humano pra vocês. O que eu acho difícil, acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar na princesa Diana. E além do mais, abordar com vocês esse tópico que é o assassinato dela, que muita gente considera que foi um assassinato, porque são várias incongruências, assim, câmera de segurança desligada, carros que passaram na versão contrária, motos que entraram na frente durante o percurso dentro do túnel. E por que queriam matar a princesa Diana? E de fato, ela causou uma dor de cabeça muito grande para a coroa britânica. Por quê? Ela se casou com o príncipe, se tornou princesa, só que a popularidade dela foi muito maior do que a coroa nunca teve em 400 anos de história. Ela se tornou uma das celebridades mais populares do mundo. E ela começou a usar a popularidade dela e a humanidade que ela tinha dentro de si, todo mundo sabia que aquilo era intrínseco dela, para ajudar as pessoas. Então, por exemplo, no auge da epidemia da AIDS, a pessoa ser diagnosticada com HIV naquela época era, assim, sentença de morte. Só que não era uma morte tranquila e comum. Era uma morte torturante, solitária. As pessoas ficavam abandonadas nos leitos de hospital. Os familiares, eles não vinham visitar essas pessoas com medo, porque a desinformação era muito grande. Então, no auge desse surto, a princesa Diana, com toda a sua popularidade, sendo, né, a pessoa mais famosa do mundo naquele momento, ela apertou a mão de alguém, ela abraçou, ela quebrou os 720 protocolos da família real quando ela fez isso, e cada vez que ela fazia isso, ela fazia o bem pro mundo, mas ofuscava a coroa e alfinetava a coroa, que naquela época também não ia bem das pernas não, sabe? O pessoal tava meio cansado já da monarquia e tudo mais. Então, a morte dela pra muitos parece encomendada. Precisavam silenciar a princesa Diana. Até agora, né, quando descobriram os arquivos do Jeffrey Epstein e descobriram que tinha membros, né, da família real muito ligados ao Jeffrey Epstein, surgiu rumores de que a Lady Di sabia disso e que ela pretendia revelar pro mundo também certas coisas que ela sabia a respeito desse mundo obscuro, né, dos ricos e poderosos do planeta Terra. Então, assim, muita coisa envolvia a princesa Diana, e ela morrer dava paz, entre aspas, pelo menos segundo a visão, né, dos historiadores, pra muita gente. Então, bora, vamos entender quem era esse ícone. Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e vem comigo descobrir ou relembrar alguém que nunca devia ser esquecido. É uma honra contar pra todos vocês a história da princesa Diana. Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961. E ao contrário do que muita gente imagina, né, que ela era uma simples garota que se apaixonou pelo príncipe, os dois se casaram, porque o romance dos dois foi visto como um conto de fadas, de fato. Ela era meio que a Cinderela e ele se apaixonou, resgatou ela e tudo mais. Não, gente, a princesa Diana, ela vem de família aristocrática, ou seja, o irmão dela, o Charles, o irmão mais novo, ele se tornou o 9º Conde Spencer. Conde, eles têm títulos de nobreza. Então, pra quem já assistiu, por exemplo, Bridgerton, sabe, né, que esses títulos, Conde, Visconde, por aí vai, eram títulos que a nobreza via com olhos assim, uau, né? Se casar com um Conde, Visconde naquela época era uma coisa. Então, a família Spencer, ela já era bem abastarda, assim. Eles são famosos assim, entre aspas, né? Eles são criadores de ovelhas. A Lady Diana Spencer era de uma das famílias mais antigas, ricas e aristocráticas do local.
E eles tiveram uma expansão comercial muito grande, eles ficaram ricos com isso. Então, a propriedade onde a Diana cresceu, por exemplo, era gigantesca. E era vizinho de uma das propriedades da realeza. Então, assim, a realeza viu a Diana pequenininha crescer, não imaginavam, entre aspas, né, tem muitos teóricos da conspiração que falam que todos os casamentos da família real são arranjados, né? Então, assim, não dá pra definitivamente aquela pessoa não ter uma linhagem que cruze com a da família real em algum momento ali na árvore genealógica, né? Ou seja, parece mesmo que só o príncipe Harry quebrou essa tradição, porque até a Kate Middleton, o pessoal fala que tem aí um parentesco de 300, 400 anos com a família real. A Kate Middleton, sim, era uma simples garota do campo que ia todos os dias ao bosque buscar lenha. Ela era mesmo. A princesa Diana, não. Então fala-se, né? Ai, não imaginavam que a pequena Diana ia se casar com o príncipe Charles. Não sei, né? Até porque o Charles, ele namorou, ele chegou, né, a ficar, né, namorou com a irmã da Diana, a Sarah, né? A gente vai comentar sobre isso. Assim, não dá pra dizer que a família já não era rondada ali. O pessoal já não tava de olho nessa família. Só que eles não imaginavam que a Diana ia virar o que ela virou, né? O palácio de cabeça pra baixo. Mas a infância dela também foi marcada por eventos traumáticos, né? Então, assim, briga, separação dos pais, ela assistiu isso. Ela assistiu, de fato, os pais dela se separarem. E desde muito cedo, todos os familiares falam que a Diana, desde muito nova, ela já tinha um senso e uma empatia muito grande pelas pessoas, principalmente quando elas estavam em sofrimento, né? Então, os próprios familiares falam que desde muito nova, ela tinha essa coisa de perceber no olhar das pessoas se elas estavam bem, se elas não estavam, e de alguma forma acolher a pessoa, mesmo quando criança. Ou seja, os irmãos dela, por mais que ela seja a mais nova das meninas, ela chegava a acolher as irmãs, cuidar do irmão. Ela tinha uma coisa com criança muito grande quando ela cresceu. Ela chegou a cuidar, né, a trabalhar em escola como assistente, cuidando de crianças. Então ela tinha um lance com família, com maternidade muito grande, a princesa Diana. Até então, apenas Diana Spencer. Inclusive, durante o documentário, teve um momento que mostrou, assim, umas fotos, né, dela, criancinha, e eu falei, meu Deus do céu, eu achei ela muito parecida com a Charlotte, a filha do príncipe William e da Kate Middleton. Tem uns vídeos que o pessoal faz umas montagens dela olhando assim, daquele jeito que a Diana olhava, sabe? O pessoal fala bem assim, meu amor, a descendência é um babado louco, a genética é um babado louco, porque ela puxou muito mais a família da Diana do que a família do príncipe Charles, né? Então, assim, ela o pessoal fala, nossa, é a reencarnação da Diana em pessoa ali. Só que eu acho que depois da princesa Diana, a família real, ela toma muito cuidado em como ela cria os membros, como ela permite os membros da realeza crescerem, serem ou acreditarem, seja lá no que for, né? Então, por exemplo, Kate Middleton chegou e já entrou na linha. A Meghan Markle, que foi a que se casou com o príncipe Harry, ela já foi um pouco mais, né? E aí o príncipe Harry ficou meio doido, acabou se separando da família real, se eu não me engano, perdeu os títulos, né? Isso aí já renderia uma outra história. Casamento real dos príncipes. Inclusive, se eu não me engano, o Harry, ele não fala com o William. Então, assim, tem toda uma questão que a gente, analisando a história da Diana, às vezes a gente olha e fala bem assim, Harry não tá com o William. E eu vou falar outra coisa também, tá? Tem uma teoria de que o príncipe Harry, ele não é filho legítimo do príncipe Charles. Meus amores. Porque sim, o príncipe Charles teve amante durante o casamento, mas a Diana também deu os pulos dela, até porque ela não estava morta e ela queria também um pouco de amor, ela queria um pouco de diversão. Pô, peraí também, né? Ela era uma mulher com vontades, ela tinha vontade de viver. Se é que vocês me entendem. E o príncipe Charles não chegava junto porque ele queria só saber da Camila. Então diz que o Harry, até por conta disso, o Harry, ele não parece muito ninguém. Porque o William, ele vai um pouco de encontro com a família real. O Harry não parece. O Harry veio muito ruivo, muito com a cara. E aí tem um segurança da princesa Diana, que o pessoal fala que o Harry parece muito esse segurança. Então assim, tem essa coisa. E o Harry, ele se separou. Ele perdeu os títulos, assim, foi uma coisa terrível. Não fala com o irmão. Não sei se hoje ele fala, porque eu não pesquisei isso. Eu sei que ele teve uma briga com o irmão dele, os dois não se falavam. Então assim, realmente tenso, e eu acho que a família real, pra eles, é isso. Vai chegar pra causar, o bicho vai pegar. Uma das memórias mais vívidas da Diana, da infância dela, é do irmão dela chorando antes de dormir, chorando muito antes de dormir por conta da separação dos pais. Então, isso mostra que não foi fácil. A vida dela, nesse primeiro momento, não foi fácil. Uma das lembranças mais vívidas da Diana era ouvir o irmão chorar até dormir, porque ele estava triste. E tem muitos historiadores que dizem que parte do modo da Diana agir depois de
grande, né? O modo dela amar e ser acolhedora e tudo mais, tem a ver com essa infância traumática que ela teve. Dos 9 aos 16 anos, a Diana, ela ficou no internato. Então ela foi pro internato, assim, que todo mundo da aristocracia mandava as crianças pra esse internato. Ela não foi uma adolescente brilhante, assim, ela não se tornou uma, nossa senhora, lá na academia ela era super inteligente, não era, mas ela se destacava muito pelas artes, ela gostava de arte, gostava de dança e também pela relação dela com as crianças. Então, assim, esse lance de maternidade com a princesa Diana, com a Diana até então, era um negócio louco. Ela gostava mesmo de criança, ela sabia cuidar, acalmar, educar. Então, na escola, no internato, ela teve isso. Só que foi aquilo, né? Ela foi pro internato, então foi mais deslocamento, foi mais sensação de abandono, mais solidão. E ela terminou os estudos dela, olha pra vocês verem, né? Eu adoro essa expressão, olha pra você ver como a família dela era bastarda. Ela terminou os estudos dela na Suíça. Então ela passou um curto período em um colégio na Suíça, que era um colégio preparatório para mulheres. Com 16 anos. Para mulheres. Então, tipo assim, preparava as mulheres, etiqueta, comportamento, linguajar, línguas, idiomas, tudo isso pra preparar essa mulher pra vida, entre aspas, aristocrática. E isso a gente tá falando ali dos anos 70, tá? E ainda existia isso, de você ir pra um lugar onde vai te ensinar a ser uma mulher e como se portar perante os ricaços e com títulos reais ali que era o círculo dela, né? Era quem cercava ela. Então, assim, que ela tava destinada a grandes coisas, ela tava mesmo. Só não imaginavam que ia ser, né, tão babado. E aos 19 anos, ela se tornou babá. O que era muito incomum pra alguém com títulos de nobreza, né? Pra alguém que vinha com famílias que tinham títulos de nobreza. Ela se tornou uma coisa muito simples. Mas é porque era onde ela era apaixonada. E o pessoal fala que realmente as crianças que a Diana cuidava era uma coisa fantástica. E isso, como eu disse, refletiu no modo de ser que ela teve quando os filhos dela nasceram. Então, assim, muitos dos protocolos reais que a Diana quebrou também estavam ligados ao nascimento dos filhos dela. Porque ela não cuidou do jeito que a realeza, que a coroa queria que ela cuidasse das crianças. Que é de uma maneira um pouco mais distante. Mas imagina, pra alguém como a Diana, que cresceu nessa família, que teve esses traumas familiares de abandono e tudo mais, você acha que ela vai cuidar de forma distante dos filhos dela? Nada, ela era muito doida pelos filhos, fazia coisas que normalmente, pô, alguém que vai se tornar rainha não fazia, né? Tem uma imagem muito famosa dela indo nesses brinquedos que você desce, se molha todo, sabe? Tipo Splash, do antigo Play Center. Tem uma foto muito famosa dela com os filhos nesse brinquedo, dando risada, se acabando, tem o vídeo também. Isso é uma coisa que a realeza não fazia. Você já imaginou a rainha num brinquedo desse? Não tem isso. E a princesa Diana, ela falou, não, eu vou cuidar dos meus filhos desse jeito. E o louco é que isso aproximava as pessoas da coroa. Só que por mais que aproximasse, tinha que ter uma separação. Hoje a gente entende que a coroa, ela sempre gostou dessa separação. Tinha que aproximar, as pessoas tinham que ter, sei lá, paixão por eles, gostar deles, mas tinha que ter ali, ó, uma coisa assim de, mas nós somos a coroa. E a Diana, ela quebrava isso. Ela tocava nas pessoas, ela era acessível. E a coroa nunca gostou disso. Isso é uma loucura completa. Enquanto isso, o príncipe Charles já era um velho. Não, mentira, gente. É, brincadeira. Enquanto isso, o príncipe Charles, ele já era vivido, tá? Apesar que, assim, ele tem, acho que, mais de 10 anos, mais de 12 anos de diferença, né, da princesa Diana. Então é babado. Mas ele já era vivido, ele era dos esportes, ele era uma pessoa, assim, que ele tinha vida pública exposta, de fato. Como ele era o filho mais velho da rainha Elizabeth, então ele sempre, a vida toda, foi preparado para ser rei. Então existia uma responsabilidade muito grande nas costas dele. E apesar dele ter servido lá a marinha britânica e ele ser dos esportes e fazer tudo, a vida amorosa dele sempre foi assim, uma coisa que todos os tabloides caíam em cima. Por quê? Seja lá com quem ele se casasse, com quem ele se relacionasse, a pessoa ia se tornar princesa de Gales e futura rainha da Inglaterra. Então, meu Deus, quem será a rainha da Inglaterra? Pensa, isso aí a gente tá falando de anos 60, anos 70, tá? Então era uma coisa, uau! Hoje em dia eu não sei se é uma coisa, seria uma coisa super uau. Não sei se, tipo, vai todo mundo ficar em cima dos filhos do príncipe William. Ai, meu Deus do céu, quem será a escolhida? Não sei se vai ter isso. Nem com o William eu sinto que teve muito, assim. Eu me lembro de assistir, tá? O evento que foi o casamento do príncipe William. Do Harry eu não me lembro de ter assistido, mas o do William eu assisti e foi um espetáculo, assim. Foi uma coisa... Eu lembro que eu fiquei emocionado, sabe? Com o casamento dele. Mas eu não sei, é uma coisa meio distante. Ou eu acho hoje uma coisa meio distante. E tinha uma coisa também, porque a escolhida pelo príncipe Charles não tinha que agradar só ao príncipe Charles. Tinha que agradar a família, a coroa. Então todos eles tinham que aprovar. Além do que o público, o povo tinha que abraçar essa pessoa.
pessoa, porque essa pessoa ia se tornar princesa e rainha e tudo mais. E aí tinha um detalhe que era assim, a garota tinha que ser virgem. Deduziram que ele iria se casar com uma aristocrata rica, branca, anglo-saxônica e protestante. E, acima de tudo, virgem. Ela tinha que ser de família aristocrata, claro, tinha que ter um título, tinha que ser gostada pelas pessoas e tinha que ser virgem, de preferência, né? Preferencialmente, muito preferencialmente, pelo amor de Deus, que ela seja virgem. Hoje em dia, óbvio, isso é visto com olhos horrorosos e com razão, né? Deixa a menina viver, pô, deixa ela viver, viciada em viver. Não existia isso naquela época. E aí, a Diana, ela era perfeita, perfeita. A gente vai comentar sobre isso. Como eu disse, o Charles, ele namorou a Sarah Spencer, a irmã da Diana. Então ele via a princesa Diana. Na época que os dois começaram a se estreitar, a Diana tinha 19 anos, o Charles tinha mais do que 30, mais pra lá dos 30. E o público já tava vendo aquilo como uma coisa. Antes disso, como eu disse, ele já rondava o círculo familiar. E por que a relação entre ele e a Sarah esfriaram? Porque ela chegou a falar pra imprensa que ela só se casaria com ele, ela deu uma nota sobre o Charles, falando que ela só se casaria com ele se ela fosse realmente apaixonada por ele. E ela não se importava, fosse ele o lixeiro ou o rei da Inglaterra. Ela só se casaria se estivesse apaixonada. Ela falou coisas como que ele insistia que as namoradas o chamassem de Sir. Eu não. Vai fora. E aí essa coisa dela ir falar com os tabloides e falar do príncipe, colocar nesses moldes, esfriou a relação. Pra coroa já pegou meio esquisito. E aí a Diana entrou no radar. Opa, essa daqui, ó. Virgem, já fez 18, nessa época ela já tinha feito 18. Será príncipe? Então aí existia o quê? Uma pressão externa. Então, muito antes deles terem intimidades, deles se gostarem, a pressão de a Diane é perfeita já existia. Charles está sob pressão pública e da coroa britânica para encontrar uma esposa e gerar um herdeiro. Ela tinha, de fato, aspirações como princesa. Então ela pensava, ela imaginava a vida dela sendo uma princesa. Claro, gente, os clássicos da Disney estão aí há muito tempo, né? Branca de Neve, 1937. Então, a ideia de ser princesa, de entrar pra isso, de viver um grandioso romance e de ocupar um lugar especial no mundo, rondava a cabeça da princesa Diana. Ela gostava dessa ideia. Então, sim, ela gostava do príncipe Charles, sabe? Ela não achava completamente horrível a ideia de se casar com o príncipe Charles. Só que ela tinha uma ideia fantasiosa muito diferente da realidade da família real britânica. Não sei se a gente pode falar por outras famílias reais, mas assim, a família real britânica é uma coisa assim, muito solidão, cada um na sua, não existe esse contato direto. A Diana achava que sim, ela achava que ela ia ficar do lado do Charlie, que ela ia ter uma vida com ele pessoal muito boa, que eles iam dormir constantemente juntos, que eles iam criar as crianças juntos, que ia ter realmente essa coisa. Só que não é por aí na família real, né? E o pior de tudo, que a gente vai descobrir mais pra frente, é que o Charlie nem queria a princesa Diana. A princesa Diana, ela cativou, ela ganhou o mundo inteiro, menos o príncipe Charles, porque o coração dele já era de uma outra pessoa. Então, muita gente julga, né, a Camilla Parker Bowles, que foi, pô, o pivô de tudo que deu errado na vida da Diane, tudo que deu, foi culpa dessa mulher. Mas assim, foi culpa dela? Ela também gostava do Charlie, assim, eu acho que pra mim foi culpa da família real, a gente vai ver isso, mas assim, pra mim foi culpa da família real, entendeu? Pô, o cara, ele já demonstrou, ele deu sinais desde sempre que o negócio dele era a Camila, e não deixaram, né? A Camila não dava, a Camila não tinha realmente uma coisa, não rolava. A Camila não rolava, além do que ela era mais velha do que... A gente vai falar sobre isso, vamos lá. A Diane era a pretendente perfeita. A família já tinha ligação com a família real, tinha título. A rainha-mãe gostava da Diane, isso era algo, né? A mãe da rainha Elizabeth gostava da Lady Di, da princesa Diane, da Diane no caso, né, gente? Realmente, porque eu queria separar, sabe? Chamar ela só de Diane, depois de princesa Diane, mas é isso. A rainha-mãe gostava dela, ela foi convidada pra Balmoral. E o que é Balmoral? É o castelo na Escócia, e isso é visto em The Crown. Se vocês assistirem The Crown, tem essa história, assim, tem base dessa história, né? Tudo que eu tô falando, inclusive, aqui, foi meio que retratado. Algumas coisas eles mudaram pra dar um pouco mais de dramaticidade, né? Pra gente ficar meio uau. Mas tem tudo isso em The Crown. Ela foi convidada e Balmoral era um teste pra todo mundo que estava prestes a entrar na família real, para ver se a pessoa ia se adaptar aos costumes, às tradições, aos horários, a
caça, ao ambiente em si, ao jeito reservado dos Windsor, ao jeito deles ali. Era teste atrás de teste, a rainha tava testando o tempo toda a pessoa. E, segundo diz, inclusive na série, né, The Crown, isso é abordado, ela ganhou, assim, nota máxima. Nunca ninguém chegou a ter nota máxima nos testes de Balmoral, assim, ela foi fantástica mesmo. A família inteira gostou dela, ela conseguia conversar, conseguia se adaptar, respeitava e o principal, ela estava disposta a aprender, disposta a se adequar, mas dizem também que ali ela começou a achar as coisas esquisitas. Ali ela já começou, a Diane já começou a falar bem assim, não, isso é engraçado. Que coisa engraçada, eu achei que era um pouco mais, mas não é. E é meio loucura. A gente assiste, de fato, The Crown e a gente percebe que, tipo assim, tá todo mundo na mesma sala com a rainha e ninguém fala com ela diretamente. Ela fala com as pessoas e tal, dá uma risada. Quando ela sai, não existe, por mais que seja da família, não existe você chamar ela e falar bem assim, oi, eu falar com você um segundo? Não existe isso. É um bagulho muito louco. É um bagulho muito louco. Bom, início de 1980 foi o início também, só o início ali, o comecinho da imprensa maluca pela Diane. Primeiro eles começaram a rondar ela, porque os boatos de que ela seria a futura noiva do príncipe Charles começou a rolar. Então tem várias imagens muito famosas dela andando com suéter azul pelas ruas ali de Londres e os fotógrafos atrás dela fazendo perguntando do Charles e tudo mais. Ela, claro, ficou um pouco assustada, aquele assédio todo deu uma assustada nela, mas ela esperava o quê também, né? Diana, por favor, Diana, vamos... Wake up, girl. É o príncipe Charles, era a realeza britânica. Peraí também. E aí, um tempo depois, veio de fato o anúncio formal, né? O Charles pediu ela em noivado. Os dois deram uma entrevista onde filmaram o anel. O anel é a coisa mais linda, né? O anel azul, inclusive, foi o mesmo anel que, se eu não me engano, o príncipe William deu pra Kate Middleton. É exatamente o mesmo anel da mãe dele. E nessa entrevista já deu babado. Por quê? Eles perguntaram, e vocês estão apaixonados? E a princesa Diana respondeu sim, né? Ela respondeu. Ela parecia muito apaixonada. Os tabloides compraram muito a história, principalmente porque ela parecia completamente enebriada pelo príncipe, assim. Nossa, que coisa fantástica é essa coisa que nós temos um com o outro. Ele não. A resposta dele quebrou completamente. Primeiro, que ele falou que ela era muito corajosa de aceitar se casar com ele, entrar pra família, não sei o que lá. Todo mundo riu, porque ele, né, ele tá fazendo tipo, ai meu Deus do céu, eu sou uma pessoa muito difícil. Beleza, normal isso aí. Mas depois, quando os fotógrafos, né, quando os paparazzi perguntaram, e vocês estão apaixonados? Ela respondeu que sim, e ele respondeu sim. Ele não respondeu sim, na verdade. Quando ela respondeu sim, ele respondeu, seja lá o que isso quer dizer. Essa foi a resposta para vocês estão apaixonados? Seja lá o que isso quer dizer, né? Aí no livro, a princesa Diane fala que nesse momento... Isso acabou com ela. Completamente. Porque ela tava assim, ó. Sonhos de uma noite de verão. Nunca assisti esse filme, tá? Não sei se é, mas parece, né? Sonhos de uma noite de verão. Vamos entender. Que coisa mais maravilhosa que eu vou viver aqui. Não era. O príncipe ali... Os tabloides acharam esquisito. Aquilo bateu muito ruim pra Diane. Porque pra alguém que cresceu daquele jeito que ela cresceu e tinha todo o amor, acolhimento e tudo mais que ela tinha, essa resposta foi esquisita. Ela queria viver um grande romance de contos de fada. A família, então, pediu pra que ela se mudasse pra uma das residências dos Windsor pra poder ter um pouco mais de controle, né? A vida pública já tava babado. Os tabloides já amavam a princesa Diane nesse momento. Aí sim, né? Já futura princesa. Eles queriam falar com ela o tempo todo, queriam fotos dela o tempo todo. Então ela se mudou pra residência pra poder ter um pouco mais de controle. Quando ela se mudou, aí foi a merda completa, tá? Isso tudo que eu tô falando pra vocês aqui, gente, a Diane, ela chegou a falar sobre tudo isso no livro dela, tá? Ela se mudou pra lá e aí ela achou assim, agora sim, um contato maior, um contato direto. Nada, gente, antes do casamento com o príncipe Charles, ela se encontrou, ela esteve com o príncipe Charles pouquíssimo. Só ficaram juntos por 12 vezes. Poucos encontros. Todos eles, na verdade, seguiam protocolos, eram festas, eram eventos onde eles estavam juntos e estavam sendo avaliados o tempo todo. Se estava certo, se estava tudo certo, estamos no caminho ok. A Diane, muito observada, quando ela se mudou para uma dessas residências, né, dos Windsor, da família real, ela falou, meu Deus do céu, cheio de regras, protocolos que ela tinha que seguir, horários, e tinha, assim, coisinhas que não eram ditas, mas eram regras também, não eram regras claras, explícitas, mas eram regras também, e o principal, solidão e distanciamento. Ela percebeu que, por exemplo, pro príncipe Charles falar com a rainha, ele tinha que mandar uma carta e marcar um horário, aquilo que eu falei pra vocês. Se o príncipe Charles queria ver a rainha, ele precisava mandar um bilhete e marcar um horário. E ela percebeu que pra ela falar com o príncipe Charles, com o marido dela, ela
tinha que mandar uma carta e marcar um horário. Então, quer dizer, o filho com a mãe era essa relação, ela com o Charles também. Ao menos que realmente o Charles quisesse falar com ela. Aí ele tinha acesso a ela o tempo todo, não precisava disso. Só que com quem é que o Charles gostava de falar? Com quem é que ele queria falar? Com a Camila. Ele não queria falar com a Diane. Tanto que em The Crown tem um momento, que aí eu não sei se foi mais pra poder deixar a coisa mais dramática, mas tem um momento que a Diane realmente, ela fica semanas sem falar com o Príncipe Charles, ela não consegue ligar pra ele, e depois ela descobre que ele e a Camila se falavam quase todos os dias. Ela ligava pra ele, olha, ele não pode falar, ele tá ocupado, não sei o que, vou deixar o recado, ele nunca retornava. Pra Camila ele ligava quase todos os dias. Então assim, como? Ela é sua ex. Sem dizer que ele também tentava enfiar a Camila goela abaixo da princesa Diane, falando o quê? Ela é minha ex, ela é maravilhosa, ela é uma amiga muito, muito querida. Precisamos mantê-la. E aí vocês vão entender que em dado momento, a realeza britânica, assim, o pessoal, né, a coroa, todo mundo, eles estavam meio que assim... Ah, cara, deixa o Charles ter a amante dele, entende? Vamos seguir aqui, deixa ele lá. Só que pra princesa Diane, não, amor, não. Eu vim pra cá ter uma vida incrível, viver o meu conto de fada. Você tá me falando que eu vou estar num casamento onde eu mal falo com meu marido e... eu preciso aceitar que ele tem uma amante, tá tudo bem, deixa pra lá, vamos manter as aparências, que em dado momento meio que foi isso, tá, gente? E assim, a Camila tá pra entrar na história de uma forma mais incisiva, vocês vão entender esse babado. Meus amigos, a Diane, ela chegou a encontrar um bilhete da Camila no quarto dela, na cama dela, esperando por ela. Um bilhete pedindo que as duas se encontrassem. E ela foi se encontrar com a Camila. E segundo, dizem, né, segundo o que aconteceu, aquele encontro foi esquisitíssimo, porque a Camila falava do Charles com uma intimidade que a princesa Diane não tinha. E ela estava prestes a se casar com ele, né? Como eu disse pra vocês, pouquíssimos encontros, todos protocolados, os dois não tinham relação. E a Camila falava de coisas muito íntimas, a cor preferida, o que ele gostava de comer, que ele não almoçava, preferia só tomar café e jantar, porque ele conheceu um guru, não sei o que, várias coisas que ela falou bem assim, mas peraí, quem foi que... Meu Deus do céu, eu não tenho uma relação com meu próprio marido. E aí ela descobriu também que eles tinham apelidos carinhosos um pro outro, que a Camila chamava ele de Fred, e ele chamava a Camila de Gladys. E aí isso deu, assim, babadíssimo. Por quê? Depois desse encontro esquisitíssimo, primeiro, a princesa Diane queria entender como pode essa mulher conseguir rondar a família, conseguir ter acesso àquilo tudo. E aí, isso se explica. O Charles, ele conheceu a Camila lá nos anos 70, tá? Os dois tiveram um grande romance, a família real não apoiava a relação, porque, como eu disse, a Camila já era mais velha, ela não era mais virgem. Ela também não era o tipo de moça virginal, de temperamento doce, que esperavam se casar com o herdeiro do trono. Ela também não tinha lá a coisa da aristocracia e tudo mais, então assim, não, a família real falou, não, ela não é a candidata ideal, por mais que o Charles fosse completamente apaixonado por ela, só que tinha dever, protocolo e tudo mais, que ele tinha que seguir por ser rei, então assim, uma chatice toda que pra mim não faz o menor sentido, tá? E aí, a Camila, ela se casou com Andrew Parker Bow. Ele sim era da aristocracia, então o título dela veio com ele. E aí o que acontece? A Camila, ela não era uma ex e uma amante do Charles distante. Uma mulher que podia ser esquecida, ficava lá na casa dela. Não! Como ela se casou com um cara da aristocracia, então ela estava sempre presente nos eventos. A Diane tinha que lidar com ela em eventos. Tá ela e o Charlie, a Camila ali olhando pro Charlie, o Charlie olhando pra Camila, e ela tendo que ver isso. Então ela tava sempre presente. O Charlie, ele nunca deixou de ser amante dela. Eles nunca realmente deram um stop, pelo menos na história. Você vai terminar com ela? E o Charles prometeu que ia terminar com ela. Eles nunca pararam de se falar. Eles foram apaixonadíssimos, né? E aí chegou no estopim, que foi o dia que a princesa Diane, ela viu um bracelete que o Charles tinha mandado fazer. Um bracelete de ouro super bonito. E no bracelete estava gravado F e G entrelaçados. F e G. As iniciais entrelaçadas. Fred e Gladys. Ela falou, não é possível uma coisa dessa. Isso antes do casamento. Só que tem uma coisa muito louca. Por quê? A Diane, ela já tinha aceitado, já tinha noivado, já tinham entregue os convites, já tava tudo meio que esquematizado pra esse casamento acontecer. Então tinha uma pressão muito grande em cima dela. Apesar dela ser disruptiva, dela ser muito louca, e falar bem assim, peraí, só um segundo, não é assim que a banda toca, ela ainda tinha 19 anos. Ela ainda tava entendendo a jaula dos leões que ela foi jogada, sabe? Ela tava entendendo como aquilo funcionava. Se dava pra ela bater o pé ou não dava. Então eu, pelo menos, entendo dessa forma, tá? Eu, Arthur, acho que, de repente, ela
falou, meu Deus, eu tô jogada aqui. E eu preciso fazer isso funcionar. O Charles, ele tinha a ideia de que o amor ia surgir. Em The Crown, esse momento, na verdade, vem do Duque de Edimburgo, o marido da rainha. Ele é que fala. Porque a irmã da rainha, ela fala, gente, tem que separar os dois. Vamos separar os dois. Não vai dar. E aí o Duque de Edimburgo fala bem assim, ó, eu sei, tem a amante, mas primeiro vem o dever, a ordem, os protocolos, e depois vem o amor. Com o tempo, a Diane vai ficar mais bonita, mais inteligente, mais integrada à família, mais próxima. E o Charlie vai começar a ter uma relação com ela. Então, assim, muitas pessoas vão considerar isso amor. Só que pra Diane não funciona assim. Não é primeiro a gente se casa, a gente segue todos os protocolos e com o tempo a gente vai se amando. A Diane, ela queria o romance. Ela precisava disso, ela gostava do toque, dos beijos, do romance mesmo, da coisa do você gostar dela, você amar ela, você trazer presentes e tudo mais. Pô, peraí, quem tinha tudo isso era a Camila. Por mais que existisse esse distanciamento, se pelo menos o Charles, ele se interessasse por ela, ele ligasse pra ela, ele falasse, aí, como é que você tá? Tá bem? Como é que foi seu dia hoje? Não, por mais distanciamento que existisse entre o Charles e a própria Camila, ele ia até a Camila, ele fazia por ela. Não tinha nada disso pela Diane. A Diane, pro Charles, era dever. Vamos fazer o que tem que ser feito aqui. Ela é a esposa ideal, pegamos... Então, tipo assim, desumaniza completamente a pessoa. Se fosse uma gata criada pra isso, né, que assim, que pelo menos assim falasse bem assim, ai, quer saber de uma coisa? Ai, tanto faz como tanto fez. Mas não era. Era a Diane. Ela não queria dessa forma, não. Pra ela não funcionava. A coisa ficou séria nesse período. A Princesa Diane, ela chegou a comentar que ela se mutilava, isso é muito sério. Ela desenvolveu bulimia, ela começou a vomitar. Teve um dia aqui, em um dos eventos, que o Charles pegou na cintura dela, falou bem assim, olha aí, você tá mais rechonchuda, um negócio assim. Ela ficou doida, porque juntou isso com a Camila, aí ela falou, pelo amor de Deus. Meu noivo colocou a mão na minha cintura e falou, um pouco rechonchuda aqui, não é? E com a coisa da Camila, eu fiquei desesperada. Então ela comia, vomitava. Esses hábitos, quando foram expostos, a realeza quis morrer. A rainha quis morrer, porque eles precisam parecer saudabilíssimos. Acima disso, isso é coisa de pessoas normais, comuns. Depressão, automutilação, bulimia, essas coisas assim, pessoas comuns. Nós somos da realeza. Nós não temos nada, nós somos completamente perfeitos, sangue azul. E não existia acolhimento pra Diane. Então assim, não era como também se as pessoas não soubessem, porque ali no palácio todo mundo sabe de tudo o tempo todo. O vestido de noiva, gente, foi um grande evento, tá? O vestido de noiva da Diane foi um grande evento, porque os paparazzi ficavam em cima, eles queriam descobrir absolutamente tudo. Eu tenho um Reels sobre isso. Eles queriam que vazasse o vestido antes do casamento, porque nesse ponto existia, o mundo tava obcecado pela princesa Diane, assim, obcecado. Ela tinha que marcar as provas do vestido no ateliê com outro nome, e não princesa Diane, pra despistar os paparazzi. Os estilistas que fizeram o vestido dela, eles jogavam pedaços de tecido no lixo, porque o lixo era revirado, e aí saía nos tabloides o tipo de tecido que eles estavam encontrando. Então, meu Deus, eu acho que o vestido da princesa Diane vai ser nesse tecido, vai ser desse jeito, vai ser desse. O vestido, quando ele ficou pronto, ele era colocado em um cofre. O ateliê alugou um cofre pra poder guardar o vestido, pra ter certeza. Por quê? Existiam os boatos de que iam invadir o ateliê pra roubar o vestido, pra poder fotografar. Tem uma lenda que, segundo falam, tinham 2 vestidos. Caso um vazasse, ela ia usar o outro. Mas isso nunca foi comprovado. Se existiu, a gente nunca soube como seria esse segundo vestido da princesa Diane. O sapato, pra poderem fazer o sapato dela, eles não podiam mandar o modelo do vestido pros designers do sapato. Então, eles mandaram tecidos, pérolas, pedras que iam no vestido, pra eles entenderem mais ou menos, poderem fazer o sapato. Que eles fizeram um sapato e uma sombrinha pra ela. A sombrinha nunca foi utilizada. E o vestido tinha segurança própria. Além do cofre, tinha segurança. Então foi montado um esquema para poder proteger o segredo do vestido e ele não vazar antes do dia do casamento, que foi uma loucura. Então vocês imaginam, do lado de fora era essa obsessão pela princesa Diane. Todo mundo queria saber mais dela, ela queria fotos dela, queria saber como seria o vestido, queria que vazasse, era uma novela. E por dentro tava acontecendo essa merda toda entre ela e o Charles. O relacionamento dos dois tava uma merda, tava que pariu, um bracelete com a amante, feito pra amante, com as iniciais dos apelidos carinhosos deles entrelaçados. Pô, peraí. Então imagina a cabeça dela. Do lado de fora ela precisava parecer, nossa, uma princesa agradecidíssima pelo povo, pelo público, por tudo que ela tá vivendo. Mas do lado de dentro, nada, relação nenhuma. O grande dia chegou, o casamento foi assistido por milhões e milhões de pessoas. Foi um dos maiores eventos do mundo durante muitos anos. Acho que foi um dos casamentos mais assistidos, se não foi o maior de todos eles. Todo mundo queria ver
o vestido da princesa Diana, todo mundo queria entrar. E era uma coisa porque ninguém estava interessado na família real. Nem os súditos, nem o povo inglês ali. Ninguém. Todo mundo só queria saber da Diane. Só queria ver ela. O sorriso, a timidez, a coisa de princesa que ela tinha, meu Deus do céu, o povo morria toda vez que ela aparecia. Então assim, foi uma grande loucura por ela. No dia do casamento, todo mundo se lembra como um conto de fadas, mas a Diane tem uma memória meio tenebrosa. Por quê? Ela fala que uma das memórias mais vívidas que ela tem daquele dia foi de ver a Camilla Parker Bowles ali no casamento assistindo a cerimônia. Ela se lembra de ver, assim, de olhar e com o olho direto na Camilla. E tem uma foto que mostra o exato momento que ela viu a Camila, né? Ela tá aqui e a Camila tá ali mais à frente. E ela falou que ela não conseguia a imagem da Camila olhando pra ela, ali dentro. Ela queria ter um treco. Ela errou o nome do príncipe Charles. Ela trocou os sobrenomes dele. Ela tava nervosa e ela tava com a Camila na cabeça. Ela chamou o noivo de Philip Charles. E na hora que o padre declarou os dois marido e mulher, o Charles não beijou ela. O Charles se esquece de beijar a Diana. E o povo ficou tipo... Ué, ele não beijou, ele esqueceu, ele não beijou. Pra ele, aquilo é formalidade. Ele não estava se casando, né, no sentido amoroso da coisa. Ele não estava apaixonado pela princesa Diane. Era formalidade. Então, assim, declara marido e mulher. Legal, tamo casado. Acabou. A Diane, a Camila ali. Ele não beija ela. Ela erra os sobrenomes. Ali acabou pra ela. Depois teve o beijo famoso lá na sacada, né, do castelo. Os dois se beijam e tem aquela foto. Um beijo, assim, seco, rápido. Deus me livre. Lua de mel horrorosa. Ela não tinha contato. Ela achou que aí ela ia ter intimidade, contato com ele. Não tinha contato nenhum com o príncipe. Ele não ia falar com ela. Ele não se dava pra ela. Não tinha tempo entre os dois. Aí teve um evento que o príncipe Charles foi colocar umas abotoaduras, né, no terno. Quando ela pegou as abotoaduras, tinha 2 Cs entrelaçados, tipo da Chanel. Só que não era a abotoadura da Chanel. Ela falou, o que é isso aqui? Acabou com a raça dele, porque era Camila e Charles, né? Eram os 2 Cs. Não, foi a Camila que me deu, mas pô, não tem nada a ver. Foi presente de casamento e tudo mais. Não, não existe isso. Diz que ela surtou, ela ficou, nossa, puta da vida nesse dia. Assim, uma merda, né? Uma merda completa. Ela não queria isso, definitivamente. Mas aqui também ficou estremecida a relação dela com o Charles no sentido de popularidade. Por quê? Eles fizeram a primeira visita oficial ao país de Gales, né? Ela é a princesa de Gales. E a popularidade dela foi um bagulho assim, ninguém queria ver o Charles. O pessoal, todo mundo comemorava de ter ficado do lado que dava pra ver a Diane quando a carruagem passou, né, pelo país de Gales. O lado que dava pra ver a Diane. Todo mundo queria ficar do lado da Diane pra ver ela. O povo só queria foto com ela. Era tipo assim, o pessoal chamava ele e falava bem assim, Charles, chama a Diane pra mim. Era tipo isso. Ele ficou... E ele tratava com sarcasmo isso. Isso também incomodava a Diane, porque ela não pediu por isso, mas o povo amava ela. Ela vai fazer o quê? Ela é uma grande gostosa, vai fazer o quê? Teve um evento que o Charlie, ele foi sarcástico, ele falou bem assim, eu deveria arranjar 2 esposas, 2 Dianes, porque aí ficava cada uma de um lado e eu ficava no meio administrando aquilo tudo. Todo mundo riu, ela riu de cabeça baixa, meio esquisita. Ela sabia que aquilo era uma alfinetada, era tipo, vai ô vagabunda popular. Era isso que ele achava, entendeu? Só que foi num nível que assim, ela começou a quebrar uns protocolos. Ela começou a abaixar pra falar com as crianças no mesmo nível que as crianças, abaixar pra falar com pessoas mais baixinhas do que ela, pegar nas pessoas, isso não era, a coroa não fazia isso, e ela fazia, ela não se importava. Então, tipo assim, ela não achava, ela nem conseguia, aquele povo todo querendo dar amor pra ela, carinho pra ela, e ela com distanciamento, a princesa Diane, Diane Spencer, não conseguia. E isso começou a irritar, né, a instituição da coroa. Porque a Diane, ela era muito popular, tudo que ela fazia se tornava um grande hype. Ela era popular na moda, ela era popular em todos os sentidos. Ela era, tipo assim, o pessoal ficava esperando pra ver que look ela ia usar. Ela ditava a tendência, o cabelo da princesa Diane. Ela cortava o cabelo, todo mundo queria cortar o cabelo igual, todo mundo queria ser ela. Só que ela era imprevisível. E a monarquia não gostava disso. A imprevisibilidade dela era um negócio que a coroa ficava... meu Deus do céu, o que a gente faz com a princesa Diane? Que a gente não sabe o que ela vai fazer. Que protocolo que ela vai quebrar, o que ela... Meu Deus do céu, loucura total. E o Charles... ficando puto cada vez que eles saíam, porque ela era o momento. E por anos foi assim. E aí ela ficou grávida. Depois ela revelou no livro dela que com 3 meses de gravidez, ela se jogou da escada. Ela tentou suicídio. Real. E o Charles meio que não ligou. Ele não sabia acolher a Diane. Não, ele simplesmente não sabia. E aquilo foi muito chocante para o povo.
tá? Pros súditos, pra todo mundo ali, os ingleses, aquilo foi, meu Jesus Cristo, como assim não existia amor dentro desse casamento? Não existia. E ela quebrou outro protocolo. Por quê? As crianças reais nascem dentro do Palácio de Buckingham. Ela falou, de jeito nenhum, ele vai nascer no hospital, tá doida? Eu, hein? Vou pra um lugar feito pra isso. Pelo amor de Deus. Não. Quebrou o protocolo, o William nasceu no hospital, e aí, meses depois, ela ficou grávida de novo, porque todo mundo falou bem assim, a gente precisa de um step. Vamos lá? Porque vocês sabem, né? Assim, é muito triste, o Harry tem um momento que ele chega a falar isso durante a vida dele, né? Que ele nunca foi querido, ele sempre foi um step. Se acontecesse qualquer coisa com o príncipe William, pegavam o príncipe Harry pra, assim, deu babado no rim do William. Pega o do Harry. Nossa, deu babado no pulmão do William. Pega o do Harry. Tudo assim, o Harry é basicamente, foi feito pra isso, ele fala, né? Uma criança para herdar o título real e outra para garantir a linhagem da família caso algo aconteça à primeira. Ele não era desejado, ele não era uma pessoa desejada, ele era um step, ele foi feito pra isso. E a Diane deu. Ela não contou o sexo do bebê até ele nascer pro Charles, porque ele queria uma menina. E aí ela descobriu que era um menino. Ela falou, ai meu Deus do céu, não é possível, gente. Não é possível uma coisa dessa. Também nasceu no hospital, tudo assim. A Diane era babado. E aí nesse ponto a Diane se virou para os filhos. Ela começou assim, uma criação muito humanizada dos filhos. Ela levava eles a restaurantes, ela levava a parques de diversão. Ela fazia coisas que normalmente as famílias as crianças da família real não faziam, tá? Se os príncipes não tinham a vida que os filhos da princesa Diane tinham. Inclusive, por exemplo, educação. Todo mundo queria que os príncipes recebessem educação particular dentro do palácio. A Diane falou, não, de jeito nenhum, são meus filhos, tá? Você pode ser a rainha do caralho, você pode ser o príncipe do caralho. Os filhos saíram da minha barriga, são meus filhos. O William vai pra escola normal. Ela colocou ele na escola normal. Por quê? Ela queria que eles tivessem sensibilidade com as pessoas. Ela não queria que eles vissem as pessoas como, tipo, nós somos aqui, as pessoas moram lá, nós somos diferentes. Ela não queria. Ela queria que eles se sentissem parte das pessoas. Então ela falou, não, vocês vão pra uma escola normal. Ela colocou eles na escola normal. E a rainha, nossa senhora, a rainha ficava todo mundo ficava tu fala assim, meu Deus, a Diane, meu Deus do céu. Além do que, a Diane tratava os funcionários da casa, né, do palácio, muito bem. Ela tinha proximidade com os funcionários. E aí a família real, ao invés de ver ela como uma pessoa especial, porque tipo, olha que coisa, não, viam ela como um problema. A gente não tá achando lindo, a gente não acha uma graça, a gente não endossa o relacionamento que você tem com as pessoas, a gente não endossa. A gente não acha você especial e querida, como as pessoas acham. A gente acha você um grande problema. Só que o problema era quem? A Camila. O Charles continuava com as ligações com ela, demorado. Teve uma viagem que ele fez e ele levou a Camila e aí ela quis morrer, a Diane. Por quê? Ele foi fotografado em trajes de banho numa lancha junto com a Camila, fazendo coisas que ele não fazia com a Diana. Então, tipo assim, ela falou, meu Deus do céu. Aí foi um estopim pra ela. Chegou, teve uma festa lá, um evento, que ela chamou a Camila e falou bem assim, olha, você acha que eu nasci ontem? Olha bem pra minha cara. Você acha que eu caí do caminhão? Eu vou pegar você lá fora. Essa piranha do caralho. Ela não falou isso, mas ela falou, eu sei o que acontece entre você e o Charles, tá? Eu tenho plena consciência do que acontece entre vocês. Aquilo deixou a Camila desconfortável, ela falou pro Charles, o Charles brigou feio com a Diane, e naquele momento a Diane falou, ó, o casamento acabou, chega. Acabou. E aí virou um caos, porque a Diane, ela começou a ter seus casinhos. E a família real, claro, sempre descobria. E ela começou a caminhada humanitária dela. Ela começou a visitar hospitais, crianças, enfermas, ela queria aquilo, né? No livro dela fala que teve, quando ela encontrou, né, com o jovem com HIV, existia muita desinformação. Ela perguntou pros médicos realmente como funcionava a doença, eles explicaram que não era transmitido pelo ar, não era transmitido pelo toque, que na verdade era sexualmente, era por sangue e tudo mais, né? Precisava de entrada, precisava de transfusão de sangue, algo do tipo. E ela falou, então tá ok. Quando ela foi, ela pegou no paciente com HIV com as mãos, ela tocou com as mãos e ela mais do que isso, né? Sem luvas. E ela mais do que isso, ela abraçou o paciente. E o cara, ele falou que, pelo amor de Deus, aquilo foi um dos momentos mais especiais da vida dele. Não porque era a princesa Diane, e sim porque era uma pessoa abraçando, tocando nele antes da morte, porque ele tava já assim, momentos finais, sabe? E aquele toque trouxe humanidade pra ele de novo, porque ele tava prestes a morrer como um bicho, e não foi qualquer toque, foi da princesa Diane, a pessoa mais popular e mais querida e mais amada do mundo naquela época. Então, esse abraço, esse gesto de humanidade da parte da princesa Diane foi especial pra ela, mas muito, muito, muito mais especial pra ele. E o mais louco
Depois disso, o impacto desse abraço, ele reverberou o mundo e ele acabou sendo especial para todos os pacientes com HIV naquela época. Todos se sentiram abraçados pela princesa Diane. Eu vou abraçar uma criança com AIDS. Porque naquela época a desinformação era muito grande, então eles eram isolados e ninguém ia visitar eles. Família, ninguém queria tocar, ninguém queria. E depois do que a Diane fez, ela mostrou pro mundo que eles podem sim receber amor, carinho, toque. Então ela mudou a vida. Na realidade, assim, ela mudou o estado terminal de muitos pacientes com HIV, com AIDS no caso. Porque muitos puderam de fato receber abraços de entes queridos depois que a princesa Diane abraçou um deles. Então, olha o tamanho do impacto dela. É uma coisa, assim, extraordinária. E isso trazia pra ela motivos pra viver. Motivos pra ser a princesa Diane. Que até então ela tava complicado pra ela, viu? Aí veio uma sucessão de escândalos. A Diane, ela escreveu o livro dela, na verdade, assim. Durante muitos anos, até a morte da princesa Diane, acreditava-se que ela não tinha parte no livro. Porque ela falava, eu não conheço Andrew Norton, que foi o cara que escreveu. Só que acontece, foi tudo macumunado com o melhor amigo da princesa Diane. Porque ela queria que o mundo conhecesse a história dela. Ela queria dar detalhes sobre tudo que tinha acontecido. Só que o melhor amigo dela falou bem assim, se a realeza, se a rainha perguntar pra você, olhar no fundo dos seus olhos e perguntar, você conheceu esse cara? Você falou com esse cara? Você tem que falar de forma íntegra. Eu nunca vi esse cara na minha vida. Pra isso, o que eles fizeram? O melhor amigo ia, conversava com a Diane normal, lá na casa dela, conversava como se não quisesse nada da vida. Com um gravador. Levava esse gravador, entregava pro Andrew, o Andrew ouvia tudo e montava o livro. Várias conversas. Depois, anos depois, ficou provado que realmente era tudo verdade, porque algumas desses áudios foram vazados. E aí a família real caiu, porque eles sempre prezaram pela discrição. Quando descobrimos que ela foi a fonte de várias dessas informações que acabaram vazando, é difícil imaginar que tivesse sido ela. Aqui não tinha descrição nenhuma. A princesa Diane botou pra fuder mesmo, botou no c... de todos eles ali. Ela acabou o casamento dela, o Charles, a frieza, o que ela esperava, como foi. Nossa senhora! O público, né, os súditos lá, os ingleses, eles ficaram tipo... Não eles, não só eles. O mundo todo ficou tipo... Isso não era um conto de fadas, porque todo mundo acreditava que era um conto de fadas. Porque as pessoas só viam a Diane com o príncipe Charles normal, sorrindo, com a família sorrindo, com os filhos, rindo muito, porque ela ria muito. O povo não sabia. E o povo ficou sem acreditar. Teve gente que se dividiu. Mas aí, meses depois, vazaram ligações. Tanto da Diane quanto do Charles. Da Diane vazou umas ligações dela falando, essa maldita família, eu não sei o que eles querem de mim, não sei o que. O público britânico ficou meio assim, falou, não conhecemos essa Diane. Essa Diane muito doida. Só que aí depois vazou uns áudios entre a Camila e o Charles. E esses áudios foram absurdamente comprometedores. Por quê? Eles falavam várias era sexo por telefone, basicamente. E o Charles, ele falou uma fatídica frase que ele falou bem assim, eu queria morrer e reencarnar como um absorvente, pra eu viver no meio das suas pernas. O que foi que disse? Ele falou isso, ele falou. Meu Deus. Aí acabou tudo, né? Aí o pessoal falou bem assim, pô, então o livro não tava errado. Então, é verdade esse bilhete. Em 1992, veio a separação dos dois. Os dois falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos cada um para um canto? Só que não era a separação, o divórcio. Era a separação. Vamos viver cada um num canto, separados, cada um tem da sua vida, mas mantendo os protocolos da família real e tudo mais, tá? Vamos manter? Beleza. Não deu muito certo, claro. Eles tinham que estar em eventos juntos, então assim, dava babado. O público sabia que os dois não eram mais um casal, né? Porque foi anunciada a separação dos dois. A Diane, ela saía, ela dispensou todos os funcionários da realeza, os seguranças, tudo. Ela queria viver normal, ela queria ter uma vida normal, então ela saía, ela ia treinar e tal, só que ela ainda era a princesa Diane, né? E ela começou a ficar muito paranoica, porque assim, como ela viveu anos dentro de uma vida ali, dentro de uma família onde não existia privacidade, as ligações eram grampeadas, todo mundo ouvia por trás das paredes, tudo era dito, ela viveu numa paranoia de que ela tava sendo observada, que ela começou a ficar meio assim, o pessoal começou a falar assim, você tá parecendo meio doida. E aí veio, aquela fatídica entrevista que ela deu pra BBC, onde ela falou do Charles, ela questionou se ele tava preparado pra ser rei. Ela falou um monte de coisa, e aí não deu... Aí a rainha falou, você quer saber de uma coisa? Divórcio. A rainha aceitou o divórcio, falou assim, ok, eu permito que vocês se divorciem, porque a rainha precisava permitir isso. Em 1995, veio finalmente o divórcio, de fato. Chega. E aí o momento, né, da
morte da princesa Diana estava se aproximando. Ela fez algumas coisas antes. Primeiro, ela começou a se relacionar com um médico cardiologista. Disseram que foi o relacionamento mais sério que a princesa Diana teve, de fato, na vida adulta dela depois do Charles. Nesse meio tempo, ela começou uma guerra contra a indústria armamentista. São aquelas famosas imagens, aqueles vídeos dela caminhando por lugares que tinham minas terrestres. E aí, tipo assim, o perigo de uma mina explodir e deixar ela, e matar ela, porque assim, ela segurou, né, crianças mutiladas, sem a perna, sem um braço, todas elas vítimas desse lance das minas terrestres. Só que acontece, quem distribui essas minas era, assim, a maior indústria tava dentro do governo britânico. Então, assim, ela tava numa guerra que gerava bilhões em lucro pro governo britânico. Isso a gente vai falar agora que ela vai morrer, né? Ela vai morrer. Pra muitos ela foi assassinada. Enfim, vamos entender. Ela se separou do médico depois disso. Não depois das minas, tá? Depois de um tempo ela se separou do médico por conta do assédio, né? O médico, ele falou, meu, pra mim não dá, esse assédio todo. O povo começou a querer questionar de onde ele era, a família dele. Quer dizer, ela ainda era a princesa Diana, sabe? Tipo, ela não deixou de ser famosa. Ele decidiu que não queria se casar com a Diana por causa do efeito que isso teria na carreira dele. E aí ela começou a se relacionar com o Dodi Al-Fayed, que foi o cara que morreu com ela no acidente em Paris, né? Muitos dizem que o relacionamento dela com o Dodi não era tão sério, que na verdade era um relacionamento mais pra fazer ciúme pro médico resolver ficar com ela, né? Muita gente não encara o relacionamento dos dois como uma coisa super que a Diana ia pra frente, como o pai do Dodi coloca várias vezes, ele vai colocar várias vezes. E aí, em 31 de agosto de 1997, o mundo recebe a notícia que ninguém esperava. A princesa Diana está morta. Morreu depois de um acidente grave de carro em um túnel enquanto fugia de paparazzis em Paris. A loucura em torno disso é que todo mundo se lembra o que estava fazendo quando recebeu essa notícia. Se estavam numa festa, se estavam brincando. Tem um vídeo muito famoso de uns jovens na época. Eles estavam assim, jogando lá e tal, filmando o jogo. E aí começou a notícia na TV e eles ficam chocados. Tipo assim, você sente, quando você assistiu o vídeo inteiro, você fica meio arrepiado assim, de como foi recebida essa notícia. Tipo, não fazia sentido. Era madrugada, quando você ligava a TV e só o que se falava era no fato de que a princesa Diana estava morta. Era inacreditável. Como eu disse pra vocês, ela era humanitária, ela era uma pessoa que fazia o bem pras outras pessoas. As pessoas enxergavam nela a bondade, enxergavam nela o acolhimento. Pessoas que nunca viram a Diana se sentiam acolhidas por ela. Então, alguém de tamanha popularidade morrer assim, em um acidente de carro, as pessoas simplesmente não aceitavam, elas não acreditavam nisso. Bom, na noite em questão, a princesa e o Dodi Al-Fayed estavam no Hotel Ritz, lá em Paris. Eles iam se deslocar para o apartamento do Dodi. Eles tinham um plano para conseguir sair dali e despistar os paparazzis. Por quê? O assédio era muito grande. Então eles pensaram o seguinte, vamos alugar uma segunda Mercedes. A gente bota essa segunda Mercedes na frente do Hotel Ritz, vai todo mundo se concentrar ali, a gente sai pelos fundos e entra em uma outra Mercedes, e foi exatamente o que eles fizeram, porque tem as câmeras de segurança, né, que mostram a princesa Diana entrando no elevador, tudo, com o Dodi, saindo, passando pelos corredores, saindo. O motorista em questão foi um grande pilar nesse mistério, tá? Henry Paul era o cara que estava dirigindo o carro. Ele era já conhecido da família Al-Fayed, ele trabalhava na segurança do Hotel Ritz há muitos anos e ele é que estava dirigindo o carro que levou à morte a princesa Diana. Em primeira instância, ninguém estava desconfiando de nada, ninguém estava achando nada, porque os detalhes do acontecido ainda não tinham sido elucidados. Então assim, vamos acusar, tem que acusar alguém. Eles acusaram os paparazzis. Os paparazzis foram indiciados e investigados pela polícia francesa, porque eles estavam de fato cercando o carro e eles também não ajudaram imediatamente quando o acidente aconteceu. Eles ficaram tirando fotos, sendo completamente invasivos naquele momento. Então, quiseram entender que houve negação de ajuda negada, algo nessa esfera. Também entenderam que eles
não de forma intencional, causaram o acidente. Então, em primeira instância, foi isso. O mundo todo ficou com ódio dos paparazzis. Os paparazzi mataram a princesa Diane. Além do que, fora isso, as pessoas também não acreditavam. Assim, a princesa Diane tinha 36 anos, ela era muito nova. Como assim isso aconteceu? Foi difícil pro pessoal engolir que isso tivesse acontecido. Enquanto isso, a tensão na família real era imensa. O príncipe Charles, ele queria ir buscar o corpo da Diane lá em Paris, mas a rainha não queria deixar. Ela falou que a Diane não tinha mais o título da nobreza, ela não era mais uma princesa, ela era divorciada, ela era uma pessoa comum, ela era uma súdita comum e que não fazia sentido o príncipe sair pra ir lá buscar o corpo dela. Então houve resistência por parte da rainha. Mas o príncipe deixou claro que não, que ela era mãe do futuro rei da Inglaterra e que ela era a princesa Diane. Então assim, o Charles, ele reconheceu imediatamente que a princesa Diane precisava de um tratamento especial sim, e de um tratamento de realeza, porque a multidão não ia se calar, a multidão não ia ficar de boa. Ele acabou convencendo a mãe dele, mas ela falou bem assim, tá, você quer ir, então você vai de voo comercial, você não vai usar o avião da família real aqui, o avião da coroa, pra poder fazer isso. E ele falou, você quer trazer o corpo, vou falar de novo, você quer trazer o corpo da mãe do futuro rei da Inglaterra num avião comercial? Pelo amor de Deus! Olha, a rainha tava babado, viu? Nossa senhora. Ela acabou sendo convencida e falou, tá bom, então tá bom, vai poder ir com o avião. Mas não vai ser um funeral público, vai ser um funeral fechado. Até aí o Charles falou bem assim, então tá bom, ok. Ele foi, buscou o corpo dela, isso foi de um simbolismo gigante, tanto pra ele, quanto pros filhos, quanto pra família. O tratamento que essa mulher tava recebendo, pelo amor de Deus, era a princesa Diane, pelo amor de Deus, não adiantava. Podia, nossa, ia se passar trilhões de anos se ela tivesse viva até hoje, as pessoas iam olhar pra ela, bem velhinha, e ia falar, princesa Diane. Não adianta. Então ele buscou o corpo dela. Quando ele voltou, a comoção era geral. As pessoas se aglomeravam pelas ruas da Inglaterra pra ver o carro funerário passar com o corpo da princesa Diane. E com aquilo, eles perceberam que assim, o mar de rosas e flores e presentes que eles deixaram em frente às residências da coroa, a casa onde ela morava, o palácio de Buckingham, era uma coisa assim, era um mar, era muito, muito, o povo tava inconsolável, as pessoas choravam como se tivessem perdido um ente muito próximo. E isso é que os registros são, obviamente, da Inglaterra, mas no mundo todo as pessoas choravam, se chocavam, não aceitavam que isso tinha acontecido. E aí o Charles virou e falou bem assim, um funeral discreto, particular, boa tentativa, na hora de avisar o povo que o funeral da princesa Diane não vai ser aberto, que eles não vão poder prestar as suas últimas homenagens a ela. O povo obrigou que o funeral fosse, óbvio, né? A comoção fez com que o funeral fosse aberto. Foi um dos eventos televisivos também, depois do casamento dela, mais assistidos do mundo. As pessoas se aglomeravam pra poder jogar rosa, pra poder jogar flor. Nossa, foi assim uma coisa. Só que a rainha não tava se pronunciando, a rainha não tava falando. 5 dias depois da morte, a rainha não falou nada, não fez um pronunciamento. O povo quis morrer, o povo xingava ela na televisão, falava que depois do livro da Diane, depois do sofrimento que essa família impôs a ela, todo mundo amava ela, a rainha ficar quieta? Aí em The Crown é um momento bem simbólico, bem delicado, porque eles foram muito bonitinhos até, sabe, em The Crown, assim, acho que isso eu gostei bastante. É que eu tô reassistindo agora pra ver se eu gostei da série, porque na época eu até critiquei um pouco, né, as últimas temporadas com a Diane, mas fizeram meio que o espírito da Diane vindo conversar, primeiro com o Charles no avião, quando ele tava voltando, né? E ela, uma conversa profunda, e depois com a rainha. E a conversa com a rainha é bem assim, nossa, bem tensa. A conversa dela com a rainha, tensa assim, um peso dramático, babado. Elizabeth Debicki, fantástica, de Princesa Diane, numa caracterização incrível. E Imelda Stanton fazendo a rainha, uma cena incrível. E aí a rainha se pronunciou, finalmente, 5 dias depois, falando, né, reconhecendo o tamanho da Lady Di, que não adianta, não ia cair, não ia morrer. Agora então, agora ela se tornou o grande símbolo maior da monarquia, pra sempre. Isso apaziguou o pessoal? Não apaziguou, mas deixou eles mais tranquilos, né? A rainha ter se pronunciado deixou eles mais tranquilos. Só que aí, meus amigos, meus grandes amigos, veio a confirmação de que o motorista que estava levando a princesa Diane no dia da morte, ele estava bêbado. The driver of the princess's car was 3 times over the legal alcohol limit, the equivalent of drinking 8 glasses of wine or more. Com níveis altíssimos de álcool no sangue. Como assim o motorista, o segurança de um dos hotéis mais caros de Paris,
mais populares, mais conhecidos, que é o Hitz, que estava naquele dia fazendo a segurança da própria Lady Di e do Dodge Al-Fayed, o herdeiro daquilo tudo, estava bêbado, muito bêbado, enquanto dirigia um carro que, segundo dizem, chegou a 160 km por hora. E acelerou, e nós achamos que ele foi até 160 km por hora. Enquanto tentavam fugir e despistar os paparazzis. Como a galera ficou louca. Quando chegou essa notícia, meu Deus do céu, aí o mundo caiu. Só que aí a conspiração começou a ganhar força, né? Peraí, não faz sentido. Isso foi combinado? Isso foi feito? Isso foi arquitetado pra acontecer dessa forma? Ou estão querendo justificar a batida no fato de que ele estava bêbado? Surgiram os questionamentos sobre as ações da polícia francesa logo após o acidente. Primeiro, por quê? Vamos atrás das câmeras de segurança, vamos entender qual foi o percurso que o carro fez, vamos entender a que velocidade ele entrou no túnel, vamos entender quem saiu do túnel depois, se tinha de fato motos ali na frente do carro, o que estava acontecendo. As câmeras de segurança estavam desativadas. Bem na noite do acidente, as câmeras não estavam funcionando. A câmera que tem lá na entrada do túnel de Paris não estava funcionando. Ela parou de funcionar uma noite antes e voltou a funcionar uma noite depois. Isso pegou muito mal. Todo mundo falou, como assim? Porque seria a prova. Né? Seria assim, o último momento, nós vamos ver agora como o carro entrou no túnel. Quem entrou do outro lado antes, se alguém entrou do outro lado antes, quem estava na frente do carro, quem saiu, tudo. Vamos analisar tudo para ter certeza de como foi que aconteceu esse assassinato. Não vamos, porque as câmeras de segurança das ruas de Paris não estavam funcionando, principalmente as do túnel. Ou seja, as câmeras que registravam excesso de velocidade não estavam funcionando na noite. Isso não faz sentido nenhum para as pessoas. Depois, logo que o acidente aconteceu, eles não isolaram o perímetro, eles não isolaram as entradas do túnel, eles permitiram que os fotógrafos, os paparazzis, os curiosos se aproximassem da cena do crime, ou seja, qualquer evidência que tivesse ali seria completamente danificada, porque o pessoal, enquanto os investigadores estavam ali tentando ver, tentando entender como aquilo tinha acontecido, as pessoas estavam simplesmente andando, tocando no carro, sentando do lado, sujando a cena toda, os paparazzis estavam tirando fotos invasivas, terríveis daquele momento. A polícia não isolou, não colocaram o cordão de isolamento. Como assim? Como assim? Aí veio o estopim pra todo mundo. Nas primeiras horas do dia, tá? Algumas horas depois do acidente, nas primeiras horas do dia, a polícia francesa permitiu que o local, que o túnel fosse lavado. Aí acabou pra todo mundo. Aí acabou. Porque assim, o túnel foi lavado completamente. Qualquer evidência, qualquer, que pudesse ter sido retirada dali, daquele momento, não dava. Acabou. Então assim, estão tentando encobrir alguma coisa? São muitas coincidências, né? Câmera de segurança desligada, cordão de isolamento nada, túnel limpo horas depois do acidente, um acidente que envolveu uma das maiores celebridades do mundo, uma das pessoas mais queridas do mundo e que foi parte da realeza. Tá tudo muito esquisito. Aí veio o Uno branco. Algumas pessoas relataram que um Uno branco teria provocado o acidente e teria saído do túnel logo em seguida. Foi de fato encontrado uns resquícios assim de tinta branca na Mercedes, que era tinta de um Uno, de um modelo do Uno daquele ano. As pessoas falaram, foi um tal do Uno que causou esse acidente. E aí o que acontece? Foram atrás, o pai do Dodge Al-Fayed, ele pagou assim, ele gastou milhões e milhões de dólares com investigação pra poder provar, porque ele tinha certeza absoluta dentro do coração dele que eles foram assassinados. Que a família real britânica tinha motivos o suficiente pra querer se livrar da Diane e do Dodge. Na verdade, sim, só da Diane, o Dodge acabou indo junto. Com essa informação do tal Uno branco que teria causado o acidente, eles foram atrás. Os investigadores encontraram o Uno branco realmente de fato. O Uno branco pertencia a um cara chamado James Anderson. Ele era paparazzi. Só que ele falou que não estava em Paris naquela noite. Porém, o Uno era dele. Ele tinha um Uno branco mesmo. Era o Uno que as pessoas viram e que disseram que tinha causado o acidente. Ele disse que não estava em Paris naquela noite. Mas depois foi comprovado de que ele estava sim. Inclusive, ele próprio chegou a falar que estava sim em Paris naquela noite. O problema é que logo depois de encontrarem ele, encontrarem o Uno, ele entrar em contradição com as coisas que ele disse, o rapaz foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, que diz que foi suicídio, mas não encontraram a arma. Porém, o Uno dele completamente queimado, ou seja, mataram o cara
e tocaram fogo no Uno. Aí o pessoal falou, peraí, como é que é? Surge um homem chamado François. François disse que viu uma movimentação muito esquisita no túnel, ele estava ali na hora que o carro da Princesa Diana entrou, ele meio que ouviu, né, viu que tinha acontecido alguma coisa, e ele falou, eu garanto pra vocês que tinha uma moto na frente do carro, que meio que soltou uma luz esquisita na direção do motorista, ele viu uma luz piscar dentro do túnel antes do carro bater. E aí o François Levistre viu uma luz muito brilhante e piscando. Então ele falou, segundo ele, né, essa moto entrou, fez um sinal luminoso e o carro bateu. Aí os teóricos da conspiração começaram a acreditar que de alguma forma esse motoqueiro deu um jeito de fazer com que o Henry Paul perdesse a direção do carro, usando uma tal luz que teria cegado o cara. Num carro a 160 km por hora, você perder parcialmente a visão por causa de uma luz branca, é claro que você vai bater o carro, né? Então assim, houve essa teoria. Nunca foi comprovado, nunca conseguiram provar que realmente teve um tal de um motoqueiro que invadiu a frente do carro, muito por conta das câmeras de segurança. Não tinha, mas ele garantiu que ele viu. Ele viu feixe de luz antes do carro bater. Bom, quais motivos o Mohammed, o pai do Dodge, teria para acreditar que eles foram assassinados? Para ele, isso tinha ligação com o fato de que a Lady Di estava namorando o filho dele e existia muito racismo por parte da coroa, então o filho dele sendo um egípcio, muçulmano e tudo mais, falaram assim, pô, a Diane tá querendo foder a gente aqui, né? Por quê? Se a Diane se casa com o Dodge, por exemplo, ele se torna padrasto do futuro rei da Inglaterra. E a coroa britânica, eles esperavam que a Diane, ela ficasse na dela. Que ela tivesse um namorico ou outro, que ela tivesse uma coisinha ou um casinho ou outro, mas não que ela fosse se enfiar mesmo em relacionamento, não. A coroa britânica realmente não queria isso da parte da Diane. Então, o pai do Dodge sustentou muito a teoria dele de que eles foram assassinados através disso. E aí ele soltou uma bomba, ele falou, Diane estava grávida. A família real teria descoberto que ela estava grávida. O príncipe William, futuro rei da Inglaterra, teria um meio-irmão egípcio e isso ia, tipo assim, peraí, como que o rei da Inglaterra vai ter um meio-irmão egípcio? Pra eles foi too much. Porém, meus amigos, chegou uma amiga da Diane e ela deu um depoimento, ela falou bem assim, olha, eu não acredito que a Diane estava grávida, por quê? Eu estive com ela semanas antes do acontecido e ela havia menstruado. Ela falou isso. O pai do Dodge falou, então vamos aos exames. Vamos fazer um exame de sangue nela e vamos descobrir se ela estava ou não esperando um bebê. Adivinha o que aconteceu? O corpo da Diane foi embalsamado. E isso infringiu as leis de embalsamamento. Ela foi embalsamada antes da necropsia, o que é contra a lei. O que isso quer dizer? Para preservar o corpo da princesa Diane, né, para poder trazer ele para Inglaterra e tudo mais, retiram os órgãos e acho que colocam um líquido, alguma coisa assim, embalsamam para virar um boneco de cera. É tipo isso. O processo de embalsamamento infecta todos os fluidos corporais que poderiam ser testados para determinar se ela estava grávida ou não. Só que aí os fluidos corporais vai embora, vai tudo embora quando você embalsama um corpo. E aí, isso é contra a lei. Precisa-se de exames e tudo mais, precisa-se de dias para embalsamar um corpo. E o corpo da Diane foi embalsamado em tempo recorde. Morreu horinhas depois, embalsamado. Quer dizer, como vai se provar se ela estava ou não grávida? Fica quase impossível. A França alegou o seguinte, como existia o desejo do príncipe Charles levar o corpo da Diane, obviamente, para a Inglaterra, o embalsamamento ia garantir que o corpo dela não entrasse em decomposição rápido, porque falaram que estava muito calor lá na França e o calor deixa a decomposição, corre. Eles falaram, pra não acontecer isso, a gente embalsamou o corpo dela, mas assim, foi só por causa disso. Só que ficou esquisito. Ficou esquisito depois que o pai do Dodge falou que ela estava grávida. Veio então a informação teórica, tá? Supostamente, de que o Henry Paul, o motorista do carro, trabalhava para a inteligência britânica. Tem um cara que ele deu uns depoimentos, ele falou que a inteligência britânica, ela é especialista em causar acidentes de carro que parecem apenas acidentes, mas na verdade foi uma morte encomendada. Eu não sei se vocês se lembram do filme 2012, mas logo no início tem uma cena que um curador do Louvre, ele descobre que o mundo vai acabar. Ele descobre por que retiraram as obras do Louvre. E ele decide fazer uma coletiva de imprensa no dia seguinte para poder contar pro mundo o que ele descobriu. E ele morre num acidente de carro fatal, no mesmo túnel que matou a princesa Diane, no filme, né? No mesmo túnel, ele sofre um acidente do mesmo jeito do da Diane.
E é muito louco. Eu vou trazer 2012 no meu canal número 1. Inclusive, se você não for inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreve. Não, deixa de se inscrever, porque esse é o canal 2. Tem muita gente que não percebe que são 2 canais. Mas esse aqui é o canal 2. Então, se inscreve, gente. Deixa o like no vídeo também, tá? Pelo amor de Deus, assistiu até aqui, tá gostando, né? Então deixa o like no vídeo. Então, no canal 1 eu vou trazer 2012, vou abordar essas teorias da conspiração que envolvem os governos saberem de coisas e não deixarem ninguém contar. E quem tá prestes a contar, eles matam e tal. Então tem esse cara que realmente morreu, vítima da inteligência, e que causou um acidente de carro, que assim, parece só um acidente de carro que matou o cara. E aí esse cara que deu depoimento sobre a morte da princesa Diana, ele falou que a inteligência britânica é especialista nisso. E aí ele falou também que já viu o Henry Paul na lista da inteligência britânica. Então assim, ele trabalhava pra inteligência, supostamente, segundo esse cara. Henry Paul, who was the driver of the car, was also the security manager at Ritz Hotel, and he was an MI6 informant. O que leva à evidência de que o Henry Paul talvez tivesse participado desse assassinato da princesa Diana? Ele desapareceu do Hotel Ritz 3 horas antes de pegar o carro pra levar a Diana e o Dodge pro apartamento do Dodge. Ele desapareceu. Ninguém sabe onde ele foi. Não tem câmeras de segurança, ninguém sabe. Ele simplesmente sumiu. Ele ficou sumido por 3 horas. Algo que não era comum da parte dele. Todo mundo sempre sabia onde ele estava, porque ele era a segurança do Ritz. Então ele tinha que estar ali. Quando ele morreu no acidente, porque ele morreu no acidente, foi encontrada uma quantia exorbitante de dinheiro em espécie no bolso dele. Ninguém entendeu que dinheiro é aquele. Da onde que veio aquele dinheiro? Ninguém entendeu. E a conta bancária dele também tinha muito dinheiro. Muito mais dinheiro do que ele poderia ter mediante ao salário e quanto ele ganhava anualmente. Quase 275 mil dólares em sua conta bancária. Então todo mundo ficou se perguntando que tanto de dinheiro é esse que enfiaram no Henry Paul. A teoria é de que ele estava sim participando de uma operação pra matar a princesa Diana, só que ele não sabia que ele ia morrer na operação, basicamente isso. Os teóricos falam que ele não sabia que nessa operação, pra se livrar da princesa Diana, ele ia perder a vida, mas que ele tava seguindo ali os protocolos do que foi mandado ele fazer, segundo a inteligência britânica. Em 2003, veio à tona uma carta da princesa Diana, uma carta onde ela revelava que ela morreria em um acidente de carro brutal. Ela fez uma carta, e quem encontrou essa carta foi o mordomo da princesa Diana na época. Ele encontrou essa carta e ele guardou essa carta. A Diana teria escrito isso. Foi comprovado que realmente era a letra dela, era a assinatura dela. Ela escreveu mesmo uma carta prevendo que ela seria assassinada em um acidente de carro que parecia apenas um acidente, mas não era. E essa carta foi levada para a polícia britânica. E sabe o que eles fizeram? Arquivaram a carta. Eles não deram seguimento nas investigações para entender por que a princesa escreveria uma carta dessa. E o que eles fizeram? Engavetaram. Colocaram num cofre na Scotland Yard e o caso nem viu a luz do dia. O que leva o pessoal a achar que, tipo, não, estão querendo encobrir alguma coisa. Porque como que uma pessoa deixa uma carta descrevendo exatamente como ela morreria, ela morre desse jeito, dizendo que ela seria assassinada, e vocês não abrem um inquérito, uma investigação para apurar tudo isso? Não abriram. Eles simplesmente colocaram a carta, ainda existe, está arquivada ao caso da princesa Diana lá nos arquivos e tal, e é só isso mesmo. Eles não fizeram nada a respeito disso. Deixou todo mundo, peraí, só um segundo. Pera aí também. Um advogado da princesa Diana também revelou uma carta onde ela dizia que caso acontecesse dela ser morta, quem teria causado a morte dela teria sido a inteligência britânica. Essa mesma inteligência que, segundo, supostamente o Henry Paul trabalhava, sumiu, ganhava dinheiro, tava meio esquisito. Ela falou o seguinte: se eu morrer em um acidente de carro, ele foi causado pelo MI5 ou MI6, as agências de inteligência da Inglaterra, e meu marido está por trás disso. Um advogado também levou pra polícia, também não deu em nada essa carta. Aí o pai do Dodge, depois que a teoria dela estar morta perdeu força, ele chegou a falar que também existia outros motivos pra coroa querer se livrar da princesa Diana, que seria a campanha dela contra as minas terrestres. Porque a indústria bélica do Reino Unido, né, que faz essas armas, eles lucram bilhões, eles estavam lucrando bilhões de dólares em 1990, né, nos anos 90 era muito dinheiro, tá, gente? Muito com isso. E eles já haviam perdido contratos bilionários depois da campanha da princesa Diana. Então assim, se ela continuasse, tava babado. Segundo eles também, ela tinha uma lista de pessoas que eram contra o fim dessa indústria armamentista, né, de minas terrestres, etc. E que ela tava pretendendo divulgar isso aí. Então o pai do Dodge falou, olha, isso aqui é motivo mais do que pra todo mundo querer. A coroa querer se livrar,
dela, porque ela tava indomada, fazendo a vida dela, né, fazendo o que ela queria da vida, se relacionando com o que ela queria, a coroa já queria se livrar dela. Aí veio também o governo britânico, todo mundo assim, a Diane tá causando. Por fim das contas, o inquérito de mais de 800 páginas determinou que não houve conspiração pra matar a princesa Diane, que ela realmente morreu de um acidente de carro fatal, que não poderia ter sido previsto, né? Tem várias coisas que levam a crer isso, por exemplo. A viagem dela pra Paris foi decidida de última hora. A ida dela do Ritz pro apartamento do Dodge também foi decidido pelo Dodge de última hora, não era isso que eles iam fazer. Então, existiam coisas que eles colocaram no inquérito que foi assim, tipo, olha, gente, não, pra se fazer algo desse tipo, né, uma conspiração desse tipo, teria que ser uma coisa muito programada, ninguém poderia sair do que tava programado pra acontecer, porque senão, né, como é que faz? Pra falar, ó, ela tem que morrer no túnel. E se a princesa Diane decidir assim, vou dormir aqui hoje, aqui no Hotel Ritz, como é que seria? Entende? Então, como que essa morte teria sido programada? É claro que a gente para pra pensar que assim, ela teria morrido de qualquer forma. Se ela resolvesse ficar no Hotel Ritz, iam dar um jeito dela morrer engasgada, sabe? Tipo, a morte da Whitney até hoje não é explicada de uma forma muito clara, né? O pessoal fala que ela morreu, tal, qualquer coisa eu trago pra vocês. Se vocês quiserem, eu trago também essa meio que, entre aspas, né, biografia da Whitney, mas focado nas teorias da conspiração da morte dela, de que foi arquitetada e que ela foi realmente, talvez, assassinada, né? Então existem teorias sobre isso. Então dá pra se fazer muitas coisas. Então a gente também não imagina que a inteligência britânica, sendo a inteligência britânica, falou assim, vamos matar ela num acidente de carro e vai ter que ser num acidente de carro. Quem sabe não teriam outras ocasiões aonde isso poderia acontecer. Precisava acontecer ali naquele momento, entende? Não poderia ser depois. Eu não sei. Eu fico sempre, né, no supostamente no tá. Não me convenceu tanto que só porque as coisas foram decididas de última hora não pode ter sido eles. Mas sim, o inquérito fechou e não houve conspiração e ponto final. No fim das contas, o maior legado da princesa Diane está em todas as ações humanitárias que ela desenvolveu, que ela fez, que ela se colocou, e nos filhos, né? Tá aí, os filhos dela estão aí, o Harry, o William, os netos, todo mundo se pergunta, né? Teve também muita campanha depois da morte dela do uso do cinto de segurança que não era comum até então. E todo mundo fala que talvez, se ela estivesse de cinto de segurança, talvez ela tivesse sobrevivido a esse acidente, né? Muita gente fala sobre isso. Então, houve também uma campanha muito, muito grande ao uso de cinto de segurança para evitar esse tipo de morte, de acidente. E o Charles e a Camilla Parker Bowles, eles se casaram. Por mais que tivesse essa sombra da princesa Diane, né? Anos depois, eles realmente se casaram finalmente. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Charles, ele sempre quis foi a Camilla, sabe? Ele era frio com a Diane, ele poderia ter um tato muito melhor com a Diane, sim. São muitas coisas pra gente analisar. E eu acho que o grande culpado mesmo foi os protocolos, a coroa britânica, sabe? Foi eles que, assim, pra mim os grandes culpados foram eles, né? Porque querer que florescesse um amor do Charles por uma mulher, sendo que ele ama outra muito, muito, não é pouco, muito. É meio loucura tudo isso, sabe? A Camilla poderia ter se afastado, mas ela também ama o Charles, sabe? No final das contas, anos depois, com a permissão, eles se casaram. Então, assim, realmente eles queriam ficar juntos um com o outro, né? É isso, no fim das contas, é isso, sabe? É uma grande pena, né? A princesa Diane, ela, quando pequena, sentia e falava que estava predestinada a grandes coisas. A família dizia, né, que a própria Diane se denominava dessa forma, né, predestinada a grandes coisas. E foi mesmo, foi mesmo. Ela foi um símbolo, um ícone que permanece vivo na memória de todo mundo até hoje. E eu faço questão que, se você é jovem, se você tá aqui no meu canal é jovem, que você conheça quem foi a princesa Diane, saiba um pouco mais sobre ela. É isso, um vídeo gigante, vocês gostam, né? Então é isso, me prostei a fazer um vídeo enorme. Não esquece o like, de se inscrever no canal, gente, pelo amor de Deus. Comenta aí o que foi que vocês acharam, deixa uma coroinha pra princesa Diane. Bora? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.